Tá, perfeito. Então, pessoal, dentro do contexto das dissertações de vocês, vocês vão ter a necessidade de fazer revisões de literatura. Provavelmente essas revisões aí, por orientação, por sugestão dos orientadores de vocês, elas devem ser do tipo de revisões sistemáticas de literatura, tá? E aí, dentro desse contexto de revisões sistemáticas de literatura, que a gente vai dar uma conversada hoje aqui, tá? Primeiro passo para a gente fazer na aula de hoje é dar uma olhada na ferramenta que se utiliza para fazer revisão sistemática de literatura, tá? Eu vou pegar o link aqui para vocês e vou passar aí para vocês o link da ferramenta. Tá? Tá aí o link da ferramenta, então vou pedir para vocês se cadastrarem aí nessa ferramenta, que aí a gente já vai verificar agora como é que é um processo de revisão sistemática. A gente vai fazer o passo a passo aí de um processo de revisão sistemática. Só peço que a hora que vocês concluírem os cadastros de vocês, aí vocês me deem ok, que aí a gente já continua. Aqui deu, professor. Perfeito.
Fiamma, estás conseguindo fazer teu cadastro lá na ferramenta? Perdón, profe, no había escuchado. Sim, perfeito. Tá o link da ferramenta aí, Fiamma, no lado, e tens que fazer o teu cadastro ali para a gente começar a ver como é que é o funcionamento dela. A gente vai procurar fazer uma aula prática. Então, assim que tu conseguires concluir o teu cadastro aí, tu me avisa que eu continuo. Perfeito, Fiamma. Bom, pessoal, então eu vou compartilhar aqui a minha tela, que está o Parsifal, e aí a ideia é que eu vou ir explicando para vocês o que eu estou fazendo e a gente vai fazendo uma espécie de passo a passo, tá? A ideia é que depois vocês vão mais ou menos bolar o que vai ser a revisão de literatura de vocês, a revisão sistemática de literatura. Vocês vão organizar a revisão, definir os parâmetros da revisão e vão executar o processo de revisão. Então, muitas das coisas que eu vou ir abordando aqui com vocês são coisas que vocês terão que definir em conjunto com o orientador e co-orientador para balizar essa revisão de literatura, tá? Então, aqui nada é coisa que sai somente da cabeça de vocês. Isso aqui é um processo onde vocês vão fazer em grupo essa definição dos tópicos, dos assuntos e do que vai ser abordado. Então, eu estou aí na tela do Parsifal. Eu vou dizer que eu vou fazer uma nova revisão sistemática de literatura, tá? E aqui, essa revisão sistemática de literatura, cada um de vocês vai fazer uma revisão de acordo com o tema da dissertação de vocês, tá? Eu vou colocar aqui o que é um assunto do meu interesse, que eu quero revisar, são novas tendências em análise de redes sociais aplicadas à colaboração científica. Tá? Isso aqui é um título só que eu vou dar para a minha revisão. Provavelmente, quando vocês tiverem 2, 3, 5 revisões, o título é importante, mas no momento que vocês estão fazendo uma única revisão, ele não é tão importante assim, mas aí é bom vocês darem uma ideia do que vocês estão fazendo nesse trabalho, em termos de revisão de literatura, tá? Então, isso aí vai ajudar vocês até mesmo o fato de vocês escreverem o que é a revisão de vocês, vai ser um aspecto que vai dar para vocês uma ideia, ou vai fazer vocês pensarem o que é o trabalho de vocês, de que forma vocês vão ter que abordar esse trabalho, etc. Então, a ideia aqui nesse processo que eu estou fazendo, no segundo item aqui, é descrever em linhas gerais o que é a minha revisão. Eu vou colocar aqui, ó, esta revisão temática de literatura visa identificar
as novas tendências em análise de redes sociais aplicadas a problemas de análise de colaboração científica e coautoria, tá? Então, uma breve descrição do que eu faço nessa minha revisão de literatura. Então, informado aqui qual o título e qual a descrição, a gente vai mandar criar a revisão, tá? Deixa eu ver quem mais entrou agora aí. Juliane. Juliane, eu estou abordando aqui uma ferramenta, boa tarde, eu estou abordando aqui uma ferramenta de revisão sistemática de literatura, e aí a Aline e a Fiamma, elas já concluíram o cadastro delas, já fizeram agora o cadastro para utilizar a ferramenta. Então, eu vou pedir para tu entrar aí nesse link que eu coloquei no chat, aí tu entra ali, faz o teu cadastro, para tu poderes ir acompanhando as telas que eu estou mexendo aqui, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Então, Fiamma e Aline, vocês podem aí na tela de vocês preencherem mais ou menos o que é essa revisão sistemática de literatura que vocês vão fazer, que provavelmente vai ter ligação com as dissertações de vocês. Então, vocês podem colocar em linhas gerais aí o que vocês imaginam que é o título, o que seria uma descrição dessa análise. Então, vocês podem mandar criar na nova revisão aí de vocês para a gente seguir no passo a passo. Aí, Juliane, quando tu concluíres o teu cadastro aí, tu me avisa. Tá bom. Aline e Fiamma, não sei se vocês querem comentar aí sobre o que vocês estão pensando em botar de título, botar de descrição aí sobre a revisão de vocês. Fiquem à vontade se vocês quiserem comentar. Pois é, professor, não sei se pode ser bem geral o título, eu coloquei conformidade à LGPD nas empresas do agronegócio como título. Perfeito, sim. Pode ser algo bem genérico, assim. Tá. O título, tu não precisa colocar algo bem detalhado, que tu vai usar 40, 50 palavras. Pode ser bem geral, assim, e aí na descrição tu detalha um pouquinho mais o que tu está fazendo. Professor, já fiz meu cadastro. Tá. Aí tu vai ver que tem uma opção aí, Juliane, de criar uma nova revisão, create a new review, ou coisa assim. Sim, estou na página. Tá. Aí quando tu entrar nessa cria nova revisão, tu vai entrar na mesma página aqui que eu tô, tá? A ideia é que essa ferramenta aí, ela vai ajudar vocês no processo de revisão sistemática de literatura, tá? Então, o que a gente imagina aí dentro dessa ideia? A gente vai, aqui na disciplina, procurar dar uma ajuda para vocês, ir fazendo passo a passo, para vocês terem uma ideia de como é que é, mas isso que a gente vai fazer aqui não é nada que vai sair isoladamente da cabeça de vocês. Isso aqui, provavelmente, vocês vão sair da aula de hoje cheias de dúvidas, de tipo, eu não sei que perguntas de pesquisa eu quero responder, ou coisa do tipo,
mas a ideia é que, visto o que vocês vão ter que utilizar aqui nessa ferramenta, vocês vão dar uma conversada com os orientadores de vocês e vão definir em conjunto com eles, quais são os termos que eu vou usar de busca, quais são as perguntas que eu quero responder com essa revisão de literatura. Então, certamente, na aula de hoje, vocês vão sair cheias de dúvidas para discutir com o orientador e co-orientador de como que vocês devem fazer esse processo, certo? Então, a ideia aqui é a gente abordar em linhas gerais o que é o trabalho de vocês. Então, tu pode colocar, assim como eu comentei com a Aline, pode colocar aí no título da tua revisão, em linhas gerais, o que tu está fazendo, em poucas palavras, e na descrição aí sim tu pode detalhar um pouquinho melhor o que tu está fazendo. Detalhe muito importante que eu esqueci de comentar com vocês, pessoal, é que essa revisão de literatura que vocês estão fazendo, dentro da ferramenta, se o orientador de vocês se cadastrar, o orientador também pode trabalhar em conjunto com vocês aqui, e ele pode ir acompanhando o que vocês estão fazendo. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem conversar com ele vai ver tudo que vocês estão fazendo aqui nessa revisão, então é possível vocês compartilharem com outras pessoas o que vocês estão fazendo. Então, isso aí ajuda muito, assim, a produtividade do trabalho de vocês. Então, Juliane, vou seguir para a tela seguinte, então tu pode informar aí em linhas gerais o que é o teu trabalho, dar um título curtinho para ele, e na descrição tu pode detalhar um pouquinho melhor o que tu está fazendo. Passado isso aí, a gente vai ali, em Cria Nova Revisão. Tá? Quando vocês entraram na tela de criar nova revisão, o que acontece aqui? Ele criou a base da revisão para vocês, e aqui vocês podem acrescentar o autor. Então, se o orientador de vocês ele já tem cadastro na ferramenta, vocês podem convidar ele por aqui mesmo. Vocês podem colocar aqui o e-mail do orientador e mandar convidar, porque aí ele vai conseguir acompanhar tudo que vocês estão fazendo aqui nesse processo, certo? Então, vou voltar lá para o planejamento. Então, pessoal, aqui, então a gente passou a primeira tela lá, que é em linhas gerais da revisão, o que ela é, e a possibilidade aqui de acrescentar autores, tá? Então, informados esses dados iniciais, a gente vai ir para o próximo passo, que é onde a gente faz o planejamento da revisão de literatura, tá? Isso aqui, esse planejamento aqui seria uma coisa muito interessante se na próxima aula, até a próxima aula, vocês conseguissem discutir com os orientadores de vocês e definir o que vocês vão precisar fazer nessa revisão sistemática de literatura, tá? Então, aqui, o que a gente tem aqui de detalhes, Primeira coisa, quais são os objetivos? O que eu quero fazer nessa minha revisão de literatura? No meu caso, por exemplo, eu quero identificar as novas tendências em análise de redes sociais aplicadas ao problema de análise de colaboração científica. Então, esse aqui é um dos objetivos que eu tenho. Outro objetivo é identificar as principais técnicas e ferramentas que estão sendo utilizadas atualmente, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Tá, e outra coisa, identificar os principais contextos de análise ao qual se aplicam as técnicas. Tá? Como eu falei, isso aqui não é coisa que vai sair isoladamente da cabeça de vocês. Vocês podem colocar algumas coisas em linhas gerais aí, mas isso aí vai ser discutido, bem discutido com o orientador de vocês,
e aí, a partir dessa discussão, que vocês vão definir os objetivos da revisão sistemática da literatura de vocês. Tá? Então, aqui, ó, preencher os objetivos, eu vou no salvar. Um detalhe bem importante aí, pessoal, é que assim, ó, toda vez que vocês preencherem alguma coisa na ferramenta, vocês têm que ir no botão salvar, tá? Porque senão tem coisas, por exemplo, se eu for só preenchendo as caixinhas, não clicar nunca no salvar, pode ser que alguma coisa seja perdida, tá? Então, o ideal é isso, ó, preenchi a caixinha, vou no salvar ali. Ah, incluí alguma coisa a mais na caixinha, vou no salvar de novo. Então, sempre é bom que vocês terem bastante atenção que quando preencheram alguma coisa, salvem, que é para não correr risco de perder nada. Bom, feito isso aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, o que eu coloco em objetivos, ou coisa do tipo, vocês vão aqui no sinalzinho de interrogação e ele vai dar uma ideia geral ali do que é o que se espera que se coloque nesses objetivos aí da revisão sistemática de literatura. Tá? Mas, basicamente, em linhas gerais, assim, a revisão sistemática de literatura ela vai ajudar vocês a compreenderem o estado da arte, ou seja, o que o pessoal está fazendo hoje em dia em um determinado contexto, em um determinado problema. Então, essa aí é a ideia. Em linhas gerais, é identificar o que o pessoal está fazendo. E isso aí está alinhado com o que eu disse. Ó. Eu quero identificar as novas tendências, que é o que o pessoal está fazendo. Identificar as principais técnicas e ferramentas que estão utilizando atualmente. Identificar os principais contextos em que essas técnicas e ferramentas estão sendo utilizadas ou aplicadas. Então, em linhas gerais, é isso aí que eu coloquei no meu objetivo. O que eu quero fazer nesse sentido. Tá? Depois, o próximo item que a gente tem aí é o PICOC, tá? Mas não sei o que é o PICOC, o que eu vou preencher em cada um desses casos. De novo, vai ali no Help, e ali no Help ele vai dizer o que é cada uma dessas coisas que ele está pedindo para vocês, tá? Eu saliento que, inclusive, tem um artigo ali que é citado como referência de 2012, que é onde tem uma boa explicação de tudo isso que está sendo solicitado na ferramenta. Então, vamos lá. Primeira coisa, população do meu estudo. Então, nesse estudo, o que eu vou querer analisar? Qual é a população que eu vou querer analisar no contexto dessa revisão sistemática? Então, eu vou querer analisar artigos científicos publicados em periódicos, tá? Então, qualquer artigo que tenha sido publicado em periódico é alguma coisa que é do meu interesse nessa revisão sistemática de literatura. Tá? Qual é a intervenção? O que eu vou fazer? Não sei o que é intervenção, vou lá no Help. Ó. A intervenção aplicada no estudo empírico, o que é? Por exemplo, a tecnologia, a ferramenta, o procedimento que eu estou tentando estudar. Então, aqui a intervenção seria a extração de dados de autores ou instituições ou países, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou querer tirar desses artigos que são do meu interesse? Tá? Eu acho que a FIAMA ela deve estar vendo que tem uma boa similaridade entre isso aqui que eu estou propondo, aqui, essa revisão que eu estou propondo, e o trabalho que ela fez lá na disciplina de visualização. Está bem alinhado com aquilo lá, FIAMA. Então, o próximo dado ali, qual é a comparação que eu vou fazer? Então, aqui, comparação, nesse caso aqui, o que é a comparação?
tem grupo de controle definido, tem placebo, o que eu estou fazendo? Então, nesse caso aqui, não entram aspectos nesse sentido de comparações. Então, eu vou colocar, não se aplica. Eu posso responder para algumas questões dessa, não se aplica. Eu posso deixar algumas questões dessas em branco, sem ter resposta. Então, isso aí eu posso fazer sem problema. E depois que eu conversar com o orientador, que a gente definir as coisas, eu posso detalhar um pouquinho melhor o que é do meu interesse nesses casos aí. Saída. O que eu espero gerar como saída desse meu estudo aqui? Como saída, o que me interessa é as abordagens, ferramentas e contextos em que foram realizados os estudos, tá? E aqui, em termos de contextos, o que eu estou interessado é análises automatizadas. Então, são casos em que a gente aplica técnicas automatizadas para fazer as análises dos dados. Então, artigos que relatem, por exemplo, técnicas manuais, não são artigos que vão me interessar nessa minha revisão sistemática de literatura. Pessoal, até aí está tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo, professor, por enquanto. Tá, perfeito. Então, ó, como eu recomendei, ó, preencher as caixinhas, vou salvar, que é para não correr risco de perder nada aí no que eu estou fazendo. Na sequência aí, eu tenho as minhas questões de pesquisa, tá? Então, quais são as questões que eu quero responder com essa minha revisão sistemática de literatura? Qual é o meu alvo? O que eu quero analisar? Então, nesse contexto aí, uma das coisas que eu quero saber é quais são os dados analisados. O que podem ser os dados? Nomes de autores, instituições, países, ou outros que podem ser coisas que eu não imaginei, mas que daqui a pouco eu estou pegando um artigo lá, vejo que ele está utilizando alguma outra coisa interessante e eu vou incluir no meu estudo. Então, aí, coloquei a minha primeira questão de pesquisa aí. Também é comum o pessoal colocar, ó, P1, que é a pergunta 1 que essa minha pesquisa vai responder, tá? Bom, em relação a questões de pesquisa, eu posso ter uma questão de pesquisa ou eu posso ter várias questões de pesquisa, tá? Eu não obrigatoriamente estou limitado a ter uma única questão que eu quero responder nesse meu trabalho, tá? Salientando só, pessoal, que essas questões de pesquisa não é a mesma coisa que o problema de pesquisa que vocês viram lá em metodologia científica, tá? O problema de pesquisa é um único problema que vocês vão ter para o trabalho de vocês. Quando a gente fala questões de pesquisa, mesmo a gente sabendo que a gente tem um problema específico, a gente pode querer coletar diversas respostas que nos ajudem a solucionar aquele problema. Então, questões de pesquisa, a gente pode ter várias questões, tá? Então, a minha pergunta 1 seria essa aí. Vou acrescentar aqui uma pergunta 2. Quais ferramentas são utilizadas para tratamento automático dos dados? Está usando R, está usando Python, está usando seja lá o que for. Então, esse tipo de coisa que eu quero saber. Uma outra pergunta dessa minha pesquisa aí. Quais as ferramentas de visualização de dados são utilizadas?
Tá? Então, por exemplo, eu posso usar a ferramenta Get, eu posso usar a ferramenta R, então eu vou analisar, eu posso até trocar aqui, não, acho que fica bem assim mesmo. Eu poderia botar ferramentas ou bibliotecas ou linguagens, coisas do tipo, para deixar mais amplo, tá? Uma outra pergunta de pesquisa que eu vou colocar aqui é minha P4. São artigos, ou o artigo apresenta alguma abordagem inovadora, ou seja, é uma coisa que pela primeira vez está sendo feita nesse artigo, ou ele só está repetindo o que outros artigos já propuseram em outros contextos, por exemplo. E o meu P5 aqui, em qual contexto a pesquisa é realizada. Então, aqui, o que seria, o que eu esperaria de resposta, por exemplo, em instituto, ou antes de instituto, revista. Caso da Fiamma, por exemplo, ela analisou a revista Matua. Então, era uma única revista. Agora, pode ser que, por exemplo, eu queira analisar a produtividade ou a colaboração dos professores aqui do mestrado. Então, aí já não é uma revista, é um programa de pós-graduação, pode ser um instituto, uma universidade. Se eu quiser analisar todos, a colaboração de todos os professores da Unipampa, pode ser um país, e etc. Então, aqui são exemplos de algumas perguntas que eu poderia responder dentro desse contexto, certo? Então, tá. Então, a princípio, são essas aí as 5 grandes perguntas que eu quero obter a resposta através do estudo que eu estou propondo aqui, dessa revisão sistemática da literatura. Não sei se alguém ia perguntar alguma coisa aí, fique à vontade. Estou seguindo aí, então, se não tem mais perguntas. Quais são as palavras-chave que eu quero pesquisar aqui? Então, palavras-chave é aquilo que vai nos ajudar a fazer as buscas nas bases científicas. Então, por exemplo, eu tenho análise de redes sociais, é uma das coisas que eu vou buscar lá na minha população. Tá? Eu posso ainda colocar algum sinônimo aqui, mas análise de redes sociais é uma das minhas palavras-chave, dos termos-chave que eu vou procurar descobrir aí. Deixa eu ver o que é mais outra palavra-chave que eu posso botar aqui é coautoria. Aqui, detalhe muito importante, pessoal. Eu esqueci de um H aqui, ó, nessa minha palavra-chave. O que pode acontecer? Se eu botar uma palavra-chave em inglês para fazer a busca e essa palavra-chave ela está incorreta, ela contém algum erro de escrita, ela não vai retornar artigo nenhum, tá? Então, muito importante na hora que vocês forem colocar as palavras aí, vocês detalharem, revisarem bem a escrita daquele termo de busca que vocês vão usar. Eu já peguei aqui no mestrado um aluno que chegou lá na defesa de dissertação dele e ele tinha botado uma palavra, um termo de busca incorreto, ou seja, retornou uma quantidade bem menor de artigos. E aí eu refiz a busca e eu retornei 3 vezes mais artigos do que ele. E ele já estava lá na defesa da dissertação, não era nem na qualificação. Quando isso aí é na qualificação, a gente consegue arrumar tranquilo, não vou dizer tranquilamente, mas é possível de arrumar. Agora, quando vocês já estão lá na dissertação final, esse erro aí já devia ter sido detectado anteriormente, porque lá na dissertação final não tem como refazer e analisar toda a revisão de literatura de novo. Então, quanto antes se detecta isso, melhor. Então, botei aqui que coautoria é uma outra palavra e colaboração é uma outra palavra
que me interessa. Então, aí eu tenho algumas palavras-chave que vão ser os termos de busca que eu vou buscar lá nos repositórios, tá? Salientando de novo, isso aí são coisas que vocês vão definir junto com o orientador de vocês, não é nada que sai isoladamente da cabeça de vocês, são coisas que vocês vão discutir com o orientador e com o orientador, depois que tiver tudo bem definidinho, aí vocês vão fazer as buscas. Tá? Passando aí na sequência, o que a gente tem aqui? A gente tem a string de busca, que é o que a gente vai usar para ir lá para o repositório buscar os temas que a gente quer. Então, eu posso pedir para ele sugerir a minha string de busca aqui, ó. E aí, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele vai buscar qualquer artigo que fale de coautoria ou de colaboração ou de análise de redes sociais, tá? E detalhe, se eu botar ou e ou, provavelmente ele vai retornar todos os artigos que têm somente essa palavra, mais todos os artigos que têm somente essa, mais todos os artigos que têm somente essa. Ou seja, vai trazer uma quantidade muito grande de artigos. Então, sempre que possível, a gente tem que pegar algumas dessas palavras-chave aqui, desses operadores booleanos aqui, que são OR, e trocar por AND, quando possível. Então, eu poderia botar aqui, ó, fala de coautoria ou colaboração, que são palavras próximas, e, obrigatoriamente, análise de redes sociais. Então, análise de redes sociais, ela tem que estar. Só que aqui tem um pequeno problema, pessoal. Ele vai... em alguns casos, ele pode ser que o fato de eu colocar o AND aqui ou o AND aqui, ele vai gerar resultados completamente diferentes. Eu tenho que deixar muito claro que primeiro eu tenho que avaliar coautoria ou colaboração. Precisa ter uma dessas duas palavras ou as duas. Então, para forçar que isso aconteça, eu posso aqui também usar parênteses, ó. E aí, o que eu estou dizendo? Ó, tem que ter uma dessas duas palavras e mais análise de redes sociais, tá? Então, aqui tem que ter bastante cuidado também. Já teve um trabalho na qualificação que o aluno pegou e ele não tomou cuidado em relação a isso, gerou uma quantidade bem pequena de artigos, e aí eu refiz a string de busca, colocando AND em alguns casos, e retornei bem mais artigos. Então, isso aqui também tem que tomar bastante cuidado. E está feita aí a minha string de busca também. Posso ter mais termos, posso ter menos termos, só que aí o que influencia o meu resultado, por exemplo? Se eu pegar só um termo, análises, por exemplo, então eu vou retornar uma quantidade enorme dentro de artigos. Se eu pegar, por exemplo, análise de redes sociais, eu estou dizendo que a análise que eu quero é especificamente sobre redes sociais. Provavelmente a quantidade de artigos vai ser bem menor. Então, qual é a ideia? A ideia é que eu vou controlando mais palavras, menos palavras, até ter uma quantidade razoável de artigos para avaliar. Se a minha string de busca retorna 10 mil artigos, opa, peraí, isso aí eu não tenho como analisar, eu não tenho 20 anos para fazer a dissertação. Então, provavelmente, eu vou ter que reformular a minha string de busca. Então, se eu fiz uma outra string de busca que retornou um artigo só, não, aí tem coisa errada. Eu estou botando muitos termos ou eu estou colocando uma string de busca muito específica e eu tenho que colocar uma string de busca mais genérica para aumentar a quantidade de trabalhos. Então, eu tenho que ir mexendo com essas duas variáveis, tá? Então, isso aí é importante. Ali na parte de adicionar as palavras-chave, tem 3 opções. Depois da descrição diz relacionado a população, intervenção, comparação e resultado.
Elas têm diferença entre a gente selecionar uma ou outra opção? Tem diferença, porque assim, ó, quando tu aplica a palavra-chave, por exemplo, análise de redes sociais na população, tu está aplicando lá no início, tu está reduzindo lá no início a quantidade de artigos que tu está trabalhando. Tu também pode pegar e aplicar, por exemplo, só sobre a tua saída. Por exemplo, eu quero só artigos ou trabalhos que tenham utilizado o R. E aí eu vou pegar aqui, ó, vejam que para saber qual é a saída, provavelmente eu vá ter que ler todo o artigo. E aí, só depois que eu ler todo o artigo, ou ler boa parte do artigo, que eu vou conseguir identificar que a ferramenta foi o R. Por exemplo, a ferramenta não necessariamente está lá no título. Tá? E quando eu boto, por exemplo, se eu colocasse, eu quero saber de Python, por exemplo, ele só ia buscar artigos onde falasse de Python no título ou nas palavras-chave. E aí ia ficar bem complicado de eu conseguir fazer essa filtragem, porque pode ser que o artigo utilize o Python, mas o Python não está no título e não está nas palavras-chave, ele está lá no meio do texto na metodologia. Então, isso aí tem, sim, bastante influência, Aline. Então, a ideia é que, geralmente, a gente vai aplicar essas palavras-chave aí na população. Nesse meu caso, era lá quando eu estava obtendo os artigos. Tá? Aqui, ó, artigos científicos em periódicos. Então, lá que eu vou aplicar. Ó. Eu vou, nesses artigos que estão em periódico, o que eu vou procurar é isso, isso e isso. Qual é a linguagem, se a abordagem é inovadora, isso aí eu só vou saber depois que eu tiver lido o artigo. Então, provavelmente, aqui, ó, se a abordagem ela está lá na saída. Eu quero saber só o que foi feito dentro do Brasil, por exemplo. Pode ser que não esteja no título do artigo, mas está lá no detalhamento da intervenção, que é no Brasil. Então, vou ter que dizer, é aqui na intervenção que eu vou ter que aplicar, certo? E assim, ó, geralmente, quando não são as respostas das perguntas que a gente quer, não é o contexto, a gente acaba colocando lá na saída, ou coisa assim. Mas, em linhas gerais, eu tenho colocado sempre na parte de população, porque eu procuro usar palavras-chave mais genéricas, certo? Bom, na sequência aí, o que eu vou fazer é dizer quais fontes de informação eu vou utilizar. Quais são as bibliotecas digitais que eu vou utilizar? Então, aqui ele já me traz algumas. Ó. ACM eu quero utilizar, esse é o Compendex, eu não conheço, eu não vou usar. Esse aqui eu conheço, eu quero usar. E quero usar Springer e Scopus, por exemplo. Então, eu posso definir algumas que eu vou utilizar. Eu não necessariamente preciso utilizar todas. E pode ser também que eu queira acrescentar algum artigo que não está em nenhuma dessas bibliotecas. Eu quero poder fazer o acréscimo manual de artigos que não tenham sido publicados em periódicos, por exemplo, mas podem ter sido publicados em eventos. E aí, esses em eventos, eu vou acrescentar eles à mão. Então, está aqui as bases que eu utilizei. E depois, por fim, eu vou lá para a parte de critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, o que tem critérios de inclusão? O que eu vou botar aqui? Posso botar, por exemplo, publicações dos últimos 5 anos, por exemplo. É coisa que eu quero. O que eu quero? Que artigos eu vou tirar desse meu trabalho, por exemplo, artigos duplicados. Pode ser que o artigo tenha vindo 2 vezes de uma mesma biblioteca e aí eu quero tirar. Ou o autor publicou um artigo
numa revista e depois publicou um artigo similar num periódico. Eu não quero analisar os dois, então eu vou excluir nos artigos que são duplicados ou que são muito similares. Eu também só quero ter aqui artigos que utilizem técnicas de processamento automáticas. E aí, claro, utilizem manuais, eu quero deixar de fora. Que mais pode ser um critério de exclusão? Artigos que não declarem linguagens ou ferramentas utilizadas. Por exemplo, se o artigo não diz o que ele usou para fazer o estudo, eu não quero analisar dentro do meu trabalho aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu posso incluir como critério de inclusão também publicações que utilizem grafos, por exemplo, que é uma das técnicas que eu quero analisar como é que é o funcionamento. Então, eu posso colocar aí os critérios de inclusão e de exclusão dos meus artigos, tá? Feito isso aí, está projetada boa parte da minha revisão bibliográfica, tá? Então, isso aqui é o protocolo, é o passo a passo do que eu vou fazer para conseguir identificar os artigos que eu vou utilizar. Próximo passo, então, ainda na fase de planejamento, é o seguinte: eu vou para o checklist de avaliação de qualidade. Então, o que tem esse checklist de avaliação de qualidade? Provavelmente eu vou fazer a minha busca lá, a minha busca vai retornar 500 artigos, por exemplo. Só que eu quero ter formas de avaliar, eu não tenho tempo para analisar os 500 artigos, só que eu quero, de alguma forma, conseguir descobrir quais são os melhores artigos, quais são os piores artigos, e dessa forma aí eu vou poder focar a minha atenção nos artigos mais importantes. Então, algumas perguntas que eu posso colocar aqui, tem citações? O artigo já foi citado por alguém? Então, é uma coisa que eu quero analisar. E aí, eu posso dizer, sim, o artigo já teve citação do peso 1, e eu posso dizer que o artigo não teve citação, e eu vou dar para ele um peso 0. Então, aqui eu tenho uma pergunta sobre citações. Tá? Então, é uma das coisas que eu quero avaliar. Para mim, artigo bom é artigo que já teve citação. Eu também quero priorizar, eu não lembro quantos, eu tinha definido quantos anos tem os artigos, mas posso colocar aqui, publicado nos últimos. Se ele foi publicado nos últimos 3 anos, eu quero que ele seja um pouquinho mais importante. Então, se foi publicado nos últimos 3 anos, sim, ele ganha pontuação. Caso contrário, não ganha pontuação. O que pode ser outra pergunta aqui? Cita técnicas e ferramentas utilizadas. Se ele diz direitinho que técnicas e que ferramentas ele utilizou, eu quero dar mais pontos para ele, quero que ele seja melhor avaliado. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver um artigo que já tem citação, foi publicado nos últimos 3 anos, e ele menciona ali técnicas e ferramentas que ele utilizou, então aquele artigo vai ter 3 pontos, provavelmente é um dos que eu vou utilizar. Agora, por exemplo, se eu tiver um artigo que cita as técnicas e ferramentas, só que o artigo nunca foi citado e foi publicado há 5 anos, por exemplo, ele só vai ter 1 ponto aqui, Então, provavelmente, ele vai cair um pouquinho na minha lista de importância em relação aos artigos que eu vou analisar. E aí, de alguma forma, eu quero definir
que eu vou utilizar somente os artigos mais importantes, porque eu não vou ter tempo suficiente para ler todos eles, tá? E aqui eu posso definir um limite, ó, por exemplo, quer dizer que se o artigo, ou melhor, vou definir 1.5, quer dizer que se o artigo tem um ponto, ele está fora do meu estudo, eu não vou analisar, ou seja, ele respondeu só uma dessas minhas perguntas aqui, ó. Ou se ele é maior que 1.5, ou seja, se ele respondeu 2, 3 perguntas, beleza, e eu vou analisar, esse artigo vai ser do meu interesse. Então, está aqui como que eu vou avaliar a qualidade dos meus artigos. Alguma dúvida até aí, pessoal? Bom, não tendo dúvidas, vamos seguir adiante. Formulário de extração de dados. E aqui no formulário de extração de dados, eu vou colocar aqui o que eu quero tirar de cada um dos artigos. Eu posso colocar aqui, ó, autores. Eu posso colocar aqui que é um campo string, ou seja, eu vou querer ter o nome de todos os autores que trabalharam naquele artigo. Eu posso ter mais um campo aqui que vai ser do meu interesse, que pode ser citações. Quantas vezes aquele artigo foi citado? E citação, eu posso colocar aqui, ó, que é booleano, ou seja, é 1 ou 0, ou teve citações ou não teve, ou eu posso definir ele como um número inteiro. E aí eu posso priorizar os artigos que tiveram mais citações, por exemplo. Outra coisa que eu quero colocar é data de publicação. E aí a data de publicação é do tipo date. Tá? E aí eu posso dizer, ó, eu quero para... o título do artigo também pode ser algo que eu quero. O título do artigo vai ser tipo string. E além do título, nome do periódico. Vou botar só periódico. Que é string. E aí eu posso querer pegar, por exemplo, também o idioma. E aí, ou melhor, como eu quero só artigos em inglês, posso pegar só em inglês. E posso botar aqui um boolean, sim ou não. Se é sim, eu pego o artigo, se não, eu não pego o artigo. E aí está feita a minha parte de planejamento. Então, essa parte de planejamento aqui é a parte que vocês vão definir com orientador e co-orientador. Até aqui vai ter bastante interação com o orientador e co-orientador de vocês. Bom, feito isso aqui, vou para o próximo passo. Deixa eu ver se tem botãozinho salvar aqui. Não, não tem. Então, vou para o próximo passo aqui, que é o passo de condução da pesquisa. Então, agora aqui que eu vou fazer a minha revisão de literatura propriamente dita. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, posso ter diversas bases de dados. Eu tinha colocado, eu quero IEE, eu quero Scopus e tal, mas eu posso ter diversas bases que eu estou procurando no meu trabalho. Então, aqui, aliás, posso voltar aqui na condição. Essa aqui é a string de busca. Ó. Então, eu posso ir lá no meu ieexplore.org. Eu vou tentar compartilhar a tela lá do ieexplore. Tá, eu abri a tela aqui do... Pode falar, Aline. Lá no campo de adicionar as palavras-chave fica limitado a um idioma. Não. Perfeito, excelente pergunta, Aline.
vou responder essa tua pergunta da seguinte forma. Vou voltar lá agora. Deixa eu ver se ele trocou. Aí, eu posso usar lá nas minhas palavras-chave. Por exemplo, aqui eu tenho só as palavras-chave em inglês. Eu posso botar aqui, ó, or, autoria, or, colaboração, and, análise de redes sociais. E aí, então, olha aqui, ó, eu coloquei as minhas palavras-chave em inglês, e ele vai ter que obedecer isso aqui, ou ele vai ter que achar as palavras-chave em português. Tá? Então, essa aqui é a forma da gente incluir vários idiomas, certo, Aline? Sim, porque aproveita uma pesquisa para os dois já, né? Claro, perfeito, é isso aí. Então, visto isso, vou voltar lá para o eExplore, pegar a minha string de busca de novo aqui. Fui para o eExplore, que é uma das bases que eu vou utilizar. E aí lá no eExplore eu pego e coloco aqui as minhas palavras-chave, ele vai buscar os resultados. E aí tá aqui, ó, ele achou 408 artigos atendendo essa minha busca aqui. Eu vou aumentar o tamanho aqui para 100, só para ele gerar uma lista maior aqui, porque eu vou ter que copiar essa lista daqui e colar lá na outra ferramenta. Então tá aqui, ó, estão 100 primeiros trabalhos aqui. Tá? E aí agora, o próximo passo é eu fazer a exportação. Tá? Para fazer essa exportação, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui em citações. Cadê as minhas citações? Vou dizer que eu quero fazer citações, formato BibTeX e citação e abstract. Já vou pedir para ele trazer o abstract aqui para mim também. Então, coloquei aí e vou mandar exportar. Quando eu mandar exportar, ele vai gerar para mim um arquivinho com todos os dados em formato BibTeX das minhas referências. E aí eu vou chegar aqui, ó, vou dizer para ele, ó, importa estudos, e aí eu vou dizer aqui, ó, importa o que foi gerado lá na I3E. É um formato BibTeX que eu vou utilizar. E aí, esse formato BibTeX aqui tem um pequeno detalhezinho, pessoal, que é o seguinte. Quando eu mandar aqui, ó, gerar as citações para mim, vocês vão ver que o botão export aqui, ele está desabilitado, ou seja, eu não consigo exportar, tá? E aí vejam, então, que tem aqui, ó, que ele tem aqui para eu logar no ambiente, tá? Como que eu vou logar no ambiente? Para logar no ambiente, vocês vão ter que utilizar o proxy da Unipampa, tá? Que é para ele reconhecer que vocês estão dentro da Unipampa, tá? E vocês vão chegar num lugar ali que vocês vão ter que configurar esse proxy. Então, o documento aí fala como que se configura o proxy. E aí, a partir disso aí, o que vai acontecer é o que eu já vou mostrar para vocês aqui na outra tela. Tá? Ele vai mostrar isso aqui, ó. Tem como que configura o proxy institucional aí para o computador de vocês, certo? E aí vocês, então, têm que configurar esse endereço aqui, ó, no proxy de vocês, no navegador e tal. E aí, quando vocês fizerem isso aí, o que vai aparecer de diferente? Vejam que vai aparecer isso aqui, ó, o acesso fornecido por Universidade Federal dos Pampas, tá?
Então, ele vai reconhecer, ó, vocês não vão mais precisar fazer o login, tá? E aí ele vai mostrar isso aqui para vocês. Então, vou lá pegar minha string de busca de novo. Peguei a minha string de busca lá, copiei lá, vou colar aqui, e aí vou mandar buscar. Rodou a minha string de busca, tá? Eu tenho que marcar aqui os artigos. Vou pedir para ele gerar uma página maior, que aí eu já pego 100 artigos numa tacada só. Então, vou marcar todos. Pegar aqui para mandar exportar. E tá aqui, ó, dizer que é formato BibTeX, citação e abstract. E quando eu gerar isso aí, tá aqui o que ele vai gerar, ó, tudo em formato BibTeX para mim. Eu vou copiar isso aqui, colar num editor, e depois que eu colei no editor, eu vou voltar lá para minha ferramenta. Estou na minha ferramenta de novo aqui. E aí eu vou dizer, ó, quero importar o BibTeX gerado lá pelo I3E. E aí vou mandar fazer a importação. Aqui, ó, importou os 100 artigos aqui para mim, ó, certo? E aí, então, ó, eu fiz esse processo para I3E. Aí, se a ACM também é uma das bibliotecas que vocês vão usar, vocês vão ter que fazer o mesmo processo, entrar na ACM, colocar as palavras-chave, pesquisar, gerar um arquivo BibTeX e importar aqui. Mesmo vale para o Scopus, mesmo processo, pegar a string de busca, entrar lá no Scopus, pesquisar, ele vai gerar a relação de artigos selecionados para vocês que atendem aquela string de busca. Vocês vão mandar exportar no formato BibTeX e importar aqui. E a mesma coisa para Springer. E aí, feito isso... Professor, surgiu uma dúvida, por favor. Você colocou 100, né? Importou Sim. 100. Só que lá na busca estavam 405. Como é que você faz para colocar o restante? Aí, tá, perfeito. Excelente pergunta, Juliane. Lá ele mostrou 100. Lá no final daquela tela de 100, ele vai pedir para vocês a próxima página. E aí ele vai mostrar do 101 ao 200. Tu tem que exportar e importar aqui de novo. Vai para a próxima página, do 301 ao 400. Ele gera de novo um outro arquivo que tu vai importar aqui de novo. Então, tu tem que repetir esse procedimento aí 5 vezes. Cada vez ele traz até 100 artigos para ti. Entendido? Sim, aí quando eu for importá-los, eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei o 100, né? Isso, exatamente. Mesma forma, tu vai pegar aquele BibTeX que ele gerou, mandar salvar num arquivo de texto normal, e aí tu vem aqui, manda importar de novo, e aí tu vai marcar onde é que está aquele teu arquivo texto, o novo. E aí ele vai importar, passar aqui para 200, para 300, para 400 e para 405, e está pronto. Entendido? Sim. Perfeito. Então, pessoal, eu tenho que importar os estudos das diversas bases bibliográficas que eu tenho, tá?
E, de novo, salientando para você, se eu fizer um estudo que me retornou 10 mil artigos, vai ser impossível de eu dar conta daquilo ali. Então, eu tenho que pegar algo que seja viável de eu fazer dentro do tempo que eu tenho, porque vocês têm aí, vocês em fevereiro do ano que vem, vocês têm que estar defendendo a dissertação de vocês. Em 4 meses mais, vocês têm que estar com a qualificação pronta, com a revisão de literatura pronta. Então, vocês têm um tempo limitado. Então, por isso que tem que saber jogar bem ali com as palavras-chave e pegar uma quantidade de artigos que seja razoável para o que vocês querem fazer. Vou importar da I3E, da ACM, da Scopus, da Springer, vou colocar manualmente aqueles artigos que não vieram dessas bases, que foi publicado em evento, ou algo do tipo, tá? E aí, importei todos os meus estudos para a ferramenta. Depois que eu importei todos os estudos, ele vai abrir para mim aqui a listagem dos meus artigos, tá? Então, aqui, ó, tá aqui a listagem, ó. Digamos que eu quero, por exemplo, artigos publicados nos últimos 10 anos, ou seja, de 2012 para cá. Então, esse carinha aqui, que é de 2007, por exemplo, ele não me interessa, correto? Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui dentro desse carinha, que não me interessa, e botar aqui, ó, ele está rejeitado, tá? Por que ele está rejeitado? Por causa do ano, olha aqui, ó. Ele está rejeitado porque ele não atende esse critério de inclusão. Tá? Salvou o artigo e está aqui, ó, aparece rejeitado. Esse aqui eu não vou ter que me preocupar mais com ele. Vamos pegar o outro, ó, esse aqui 2011, também está fora do que eu quero. Eu posso, para facilitar a minha vida, ordenar aqui por ano, tá? E aqui, ó, eu ordenei por ano, eu vou ver se eu consigo colocar vários como rejeitado. Ó, selecionei todos, ação, marcar como rejeitado, ó. Ó, já rejeitei 4 artigos, ó, tá? E aí eu posso ir fazendo isso aí, e aí eu vou reduzindo a quantidade de artigos que eu vou trabalhar, tá? Vou mandar inverter os anos aqui, ó, 2021, ó. Então, eu posso analisar isso aqui, ó. Pô, esse artigo aqui está bem dentro do que eu quero, ó. Uma análise estrutural e evolucionária de redes de coautoria em cientometria. Ah, perfeito, esse artigo é bem o que eu quero. Então, eu posso vir aqui no status que ele tem, ó, e botar, ó, esse aqui está aceito, tá? É um artigo que eu quero. Então, está dentro dos últimos 5 anos aqui. Eu posso comentar aqui, ó, artigo muito bem alinhado com o interesse da pesquisa, tá? Botei um comentáriozinho aqui e mandei salvar. Salvou. Ele já vai aparecer aqui, ó, aceito. Tá? Esse outro aqui, ó, já... E pelo título, eu olhei, o título não é bem o que eu quero. Posso chegar aqui e mandar rejeitar. Então, trabalho que tem é o seguinte, todos os artigos vão estar não classificados e vocês têm que passar pelo artigo ali e dizer se eles estão aceitos, o que está acontecendo. Ó. Esse aqui também, ó, explorando a colaboração científica em ciências sustentável na China, esse aqui é bem o que eu quero, então vamos lá, ó, vamos botar aceito. Sério na inclusão, é recente e tal. E aí, esse aí é o processo de revisão bibliográfica que eu estou fazendo. Ó, essa aqui analisa a rede de colaboração em pesquisa em metais não ferrosos, e por aí vai. Ó. Tem várias outras referências. Esse aqui também é interessante. Ó.
Claro que esse processo aqui, pessoal, eu tenho que fazer para todos os meus 100, meus 200 artigos, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, eu vou passar pelos artigos e vou pegando cada um deles, ó. Aí, os 100 artigos que eu tinha, digamos assim, ó, eu aceitei 40 e rejeitei 60. Bom, aqueles 60 eu não me preocupo mais, eles são carta fora do baralho. Feito isso, eu vou lá em avaliação da qualidade dos artigos, ó. E aí tem o primeiro artigo lá, ó. Esse aqui é explorando pesquisa de colaboração científica em sustentabilidade, em ciência sustentável na China. Ó, tem citações, ó, vamos supor que eu achei que ele tem citações. Então, botei aqui assim, cita técnicas e ferramentas utilizadas, vou botar aqui que não. Olhei o artigo e achei que não. Publicado nos últimos 3 anos? Sim. E aí, vou avaliando os meus artigos. Ó, vamos supor que esse aqui é não, esse aqui não usa técnicas e sim. Ó, esse aqui ganhou 1 ponto. Vamos ver esse aqui, ó. Digamos que ele atendeu os 3 requisitos. Isso aqui eu vou definir a qualidade olhando os scores dos artigos, quantas perguntas eles respondem da minha pesquisa, tá? E aí, eu posso depois pegar e mandar ele mostrar só os que têm maiores scores. Ó, a minha pesquisa, que tinha virado 40 artigos, agora ela já está só com 20. Aí é esses 20 que eu vou pesquisar. Vejam, eu consegui descer e diminuir para 20. E aí eu já encaminhei de forma bem detalhada a minha pesquisa. Olha aqui, ó, aí ele vai mostrar também um sumário aqui, ó. Todos os artigos que eu tenho, o score de qualidade, em verde os que eu vou analisar, e em vermelho os que eu não vou analisar. Então, fui fazendo esse passo a passo. Depois eu posso fazer a parte de extração de dados. Aí eu tenho que pegar aquele artigo primeiro lá, ver quem são os autores dele, colocar aqui os nomes dos autores. Eu vou ver se eu consigo pegar ele aqui. Já achei o artigo aqui na I3E, eu abri ele em outra aba, tá? Estou pedindo para ver os autores. E foi aqui, ó, os autores desse artigo aqui são tais. Tem citações, eu vou botar aqui, esse aqui teve 5 citações até agora. Isso aqui está tudo lá no artigo, tá, pessoal? Data da publicação, 19 de novembro de 2021. Ó, aqui está o formato, mês, dia e ano. Então, tem que ser 11, 19, 20, 21. Agora aqui foi. Título do artigo, ele já está ali em cima, eu nem precisaria ter colocado o periódico que ele foi publicado. Ele é em artigo de evento. O nome do evento está aqui. E artigo em inglês, true. Já fiz a fichinha do meu primeiro artigo. Segundo artigo, vamos lá, eu abri outra tela aqui e vou procurar ele. Achei ele. Vou copiar e colar o nome dos autores. Esse aqui tem um autor só. Ele tem 29 citações. Data de publicação 11/9/2020. 11/9/2020. Título e periódico. Cadê o nome do periódico? E ele é em inglês também. Tá, perfeito. Concluí aqui essa parte de coleta de dados dos meus artigos. Ó, fiz de todos, tá? Posso mandar exportar os meus artigos aqui, tá? E aí, se eu quiser analisar em alguma outra ferramenta,
E aí também tem algumas estatísticas que ele vai gerar aqui para mim, ó. Peguei, por exemplo, 100% dos artigos que eu selecionei é da I3E, artigos por fonte, ó, da I3E, eu selecionei 100 artigos e aceitei só 3, ele vai mostrar esse gráfico para cada uma das fontes. Quantidade de artigos por ano, então, entre 2000 e 2020 e 2021 eu tive 3 artigos, então ele dá umas estatísticas aqui para vocês. Feito isso aí, pulo lá para a última parte do reporting, e aí eu posso gerar um arquivo final. Ó, ele gera aqui o padrão que ele tem em gerar em docx, ele vai gerar um arquivo de relatório com toda a minha revisão sistemática da literatura, com os resultados. Então, posso colocar aqui o que eu quero que me apareça, o que eu não quero que apareça e tal, e aí ele vai gerar um relatório da minha pesquisa. E aí está concluída a revisão sistemática da literatura, pessoal. Então, esse aí é o passo a passo para a gente fazer a revisão sistemática da literatura dentro de uma ferramenta que automatiza esse processo aí para a gente. Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês já tinham visto na disciplina de metodologia científica algumas coisas dessas aí? Já tinham visto algo sobre revisão sistemática de literatura? Sim, já vimos, mas não com a utilização de uma ferramenta, né? E essa é interessante que já fornece os gráficos, né? Sim, essa aqui vai ajudar, assim, ela ajuda todo o passo a passo de vocês para fazer esse trabalho. Então, é uma ferramenta que ajuda muito o que vocês... esse processo de fazer a revisão, e o mais importante, né, que vocês podem entrar ali e compartilhar com o orientador de vocês o que vocês estão fazendo. Ele pode ajudar vocês, pode contribuir ao longo do trabalho, tirar dúvidas, vocês podem dividir o trabalho com outras pessoas também, outras pessoas podem contribuir com vocês no trabalho que vocês estão fazendo, não ficar só para vocês. Então, daqui a pouco, tem um outro aluno do mestrado, que agora a gente tá entrando novos alunos aí, até o mês de abril entram novos alunos, e pode acontecer de algum novo aluno seguir o trabalho de vocês, e ele pode pegar uma parte dessa revisão aí para ele fazer. Então, pode ter várias pessoas contribuindo na execução dos trabalhos. Isso aí ajuda demais a racionalizar o trabalho de vocês, né? Vai diminuindo o trabalho de vocês à medida que vocês podem estar compartilhando isso aí que vocês estão fazendo. Então, eu acho que isso aí dá uma ideia bem interessante do que a ferramenta pode contribuir para vocês na execução dos trabalhos. E ela interage com o LaTeX, por exemplo? Dá para Sim. A hora que vocês vão gerar aqui, exportar os dados, deixa eu ver. Ele está exportando em XLS. Mas aqui, ó, por exemplo, a importação, quando vocês chegam lá na condução da pesquisa, importa os estudos. Aqui, ó, na hora de importar, ele importa arquivo LaTeX, ó. Tá? Então, isso aí funciona. Deixa eu ver aqui a exportação em formato LaTeX, onde é que ele tem. Mas aí a gente colocaria no copia e cola o... Aqui, ó, exporta artigos, ó. Nesse exporta artigos aqui, eu vou pedir para ele marcar só os aceitos.
Não está mudando a sua tela, não sei por que está paralisado. Ah, tá. Não, eu estava compartilhando outra tela, pessoal, desculpem. Tá? Deixa eu ver onde que tá essa parte. Ele era para estar aqui no reporte. Eu acho que a gente vai precisar utilizar algum conversor aqui para... Ele só está exportando para .x. Vou ver se tem... Tá. Tem conversor de .x para LaTeX. Eu só vou pedir para ele fazer o download aqui, ver o que ele está gerando para mim. Ah, não, aqui ele está gerando a revisão, o detalhamento da revisão. Não é isso que eu quero. Ele era para estar aqui, essa exportação do LaTeX. Essa exportação do LaTeX aqui, pessoal... ele gerou aqui para mim. Eu vou ver se eu mostro para vocês aqui o que ele gerou. Ó, ele gera esse arquivo aqui, ó. Eu só vou ter que ver um conversor de XLS para LaTeX, porque aí, conseguindo esse revisor de XLS para LaTeX, vocês conseguem incluir direto lá na dissertação de vocês, tá? Então, só tem que dar uma olhadinha como fazer isso aqui, ou se a outra alternativa é pegar os arquivos para não precisar passar pelo processo de conversão, se vocês simplesmente pegarem os arquivos que foram importados nesse passo aqui, vou compartilhar a tela de novo. Ó, aqui, ó, os arquivos que vocês utilizaram aqui, ó, nesse processo de importação, que era um BibTeX, ó. Eu, por exemplo, eu importei esse BibTeX aqui, ó. Esse aqui vocês podem usar na dissertação de vocês. E ele só vai mostrar lá nas referências aqueles trabalhos que forem citados ao longo da dissertação de vocês. Então, isso aqui é possível vocês utilizarem lá, certo? Mas eu vou ver, que eu acho que tem alguma forma mais fácil de fazer isso ainda. Alguma outra dúvida aí, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Você importou por aí, né? Só que eu gostaria de saber se tem como importar diretamente pelo Excel ou não existe essa possibilidade, porque para mim eu gosto de manusear pelo Excel ou só mesmo por essa ferramenta que tem como importar. Não, eu acho que é só pelo BibTeX mesmo, porque assim, ó, o BibTeX é a ferramenta que é feita para automatizar todos esses processos aí. Tá? Vamos lá na parte de importação, eu acho que ele não importa padrão Excel, é o BibTeX, só formato Bib e BibTeX, um desses dois aqui. Pelo Excel, não tem a possibilidade de fazer.
Ah, entendi. Deve ser por isso que eu demorei tanto para fazer o meu, na verdade, porque eu tive que ir copiando e colando os artigos. Isso aí, quando tu pega os artigos lá nas bibliotecas digitais, Juliane, tu já tem como exportar esses artigos no formato BibTeX. Então, por exemplo, eu vou tentar pegar alguma coisa da Scopus aqui. Vou tentar compartilhar essa tela com vocês. Ah, já estou na Scopus, perfeito. Deixa eu ver aqui. Ver se tem alguma coisa minha no Scopus. Ó, eu estou aqui. Vou tentar pegar pelo título do trabalho. Então. O Scopus ele tem que logar também. Deixa eu ver se eu consigo logar pelo proxy. Eu acho que agora vai dar. Eu vou compartilhar outra tela aqui. Um outro navegador, que é onde eu estou com o proxy habilitado. Então, aqui eu vou colocar uma busca. Juliane, qual é a área que está sendo o teu trabalho? Professor, quando eu fui pesquisar, eu não coloquei a área, coloquei só a palavra-chave mesmo. E o que colocou de palavra-chave? Sistema de pecuária de corte. Bom, isso aqui é o termo usado para pecuária de corte. Beef cattle. Ele achou um monte aqui. E aqui está o que foi gerado no Scopus. Vamos ver o que... Olha, 5.500 referências. Vamos ver. Além de Beef cattle, colocar system. Ver se ele ajuda, se ele reduz um pouco mais. 3.150, tá? Procurado por Beef Cattle e System. Então, vou pegar, marquei todos. Ver se eu consigo exportar para formato BibTeX. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó, que tu vai mandar exportar aqui, tu já vai poder importar lá dentro do Parsifal e ele já vai te trazer toda a lista de documentos. Tá? E tu vê aqui, eu não precisei de Excel para nada, tá? O que tu estava fazendo era o seguinte, tu devia estar mandando fazer a exportação em Excel. O que tu tem que fazer é mandar exportar em BibTeX, que é para tu poder utilizar o Parsifal. Então, tu tem dois caminhos possíveis.
ou tu segue fazendo a tua revisão da forma que tu está fazendo, ou caso tu queira utilizar uma ferramenta como o Parsifal para agilizar o teu trabalho, bom, aí tu vai ter que começar a procurar as coisas todas no formato BibTeX. Então, aí é uma decisão que tu vai ter que tomar aí. Mas, como eu acho que tu ainda está no início do trabalho, né, então seja viável trocar a forma de busca. Se tu tivesse com a tua revisão praticamente pronta, aí eu acho que já seria praticamente inviável. É verdade, professor. Alguma dúvida mais, pessoal? Bom, pessoal, então, se não temos mais dúvidas aí, então, isso aí era o que a gente tinha para dar uma olhada hoje, esse processo aí de revisão sistemática de literatura que vocês vão ter que conduzir, tá? Então, na semana que vem, se vocês quiserem trazer o que vocês fizeram aí durante essa semana, dar uma conversada sobre os orientadores de vocês, vendo como conduzir isso aí, que perguntas de pesquisa vocês vão utilizar, que bases vão utilizar. Então, vocês poderiam ir alinhando isso aí com o orientador de vocês e na semana que vem tragam as dúvidas que vocês têm aí para a gente começar a dar uma olhada em que eu posso ajudar vocês mais pontualmente, tá? Então, a ideia é que na semana que vem a gente ainda utilize algumas coisas nesse sentido aí, e aí, a partir depois da outra semana, a gente já começa a ver como que eu posso ajudar vocês para a gente começar a escrita, o que a gente vai escrever na introdução e etc. Então, a ideia, eu acho que a gente pode ir evoluindo dessa forma aí. Alguma dúvida mais, pessoal? Bom, pessoal, então, se não temos mais dúvidas, então vou encerrar a gravação aqui. Por essa semana aí, então, era isso. E aí, na semana